hoje o Sr. Engenheiro Ney Prieto Peres, uma pessoa muito conhecida no meio espírita a nível internacional e um dos membros do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Não sei se é o diretor ou o fundador. Queria que nos falasse um pouco acerca de quem é o Engenheiro Ney Prieto Peres e qual a sua relação com o IBPP. Eu não gosto muito de falar de mim mesmo. Nós participamos da fundação do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas no ano de 63, em São Paulo. E estávamos chegando, já há 2 anos, já estávamos estabelecidos em São Paulo, vindos de nossa cidade de nascimento, que é no Nordeste do Brasil, em Recife, no estado de Pernambuco. Já éramos espíritas desde os 12 anos. E realmente a nossa ida a São Paulo, por questões de transferência de trabalho profissional, nos levou ao encontro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E encontramos lá um trabalho organizado, sistematizado, por uma pessoa que criou isso, essa estrutura de cursos, escolas, que na época conhecido como secretário-geral, o senhor Edgar Armon. E frequentamos então na Federação do Estado de São Paulo desde o ano 61 ao ano 73. Fizemos vários cursos e escolas da Federação e foi exatamente através da Federação que eu vinha conhecer o engenheiro Hernani Guimarães Andrade. Podemos afirmar que foi assim que surgiu o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas. Exatamente. Já agora, que atividades é que esse Instituto tem? Que experiências é que ele promove? Que conclusões, mais ou menos assim, grosso modo, é que tem ultimamente? O Instituto teve porque hoje ele não está atuante como uma organização ou um trabalho de pesquisa. Então, você perguntava por que e como surgiu o Instituto. Sim, sim. Então, o Instituto surgiu para dar suporte e apoio e até ajudar às pesquisas e ao trabalho do engenheiro Andrade. Ele, na época, já abrangia toda essa área do conhecimento da parapsicologia. Ele dava aulas e se ocupava também do estudo da área científica da doutrina, ou melhor dizendo, da área fenomenológica, espírita. Todos os autores consagrados que nós conhecemos desde a história. Não é? Era isso que eu aproveitava para inserir agora, é que de facto, que áreas é que abarca ou que abarcou, portanto, o Instituto no seu estudo? Foi só para a psicologia ou também a psicobiofísica e a psicotrónica? O Instituto, ele não só se ocupava da parapsicologia, como então uma ciência nascente, como também da relação entre os fenômenos assim conhecidos como parapsicológicos ou paranormais e os fenômenos mais dentro do universo espírita, em que se vincula a relação e a influenciação no contexto do fenômeno com os espíritos. A parapsicologia, ela não cogita do espírito, ela estuda o fenômeno psíquico, anímico, dar-lhe uma explicação. e a visão da parapsicologia é uma visão
organicista. É um produto do psiquismo humano que decorre de uma visão neurofisiológica. Então é a parapsicologia. É um estudo neutro, portanto, sem orientação filosófica ou doutrinária. Exatamente. E a psicobiofísica e psicotrónica, qual é a diferença Então, entre as duas? A psicobiofísica foi um termo criado pelo engenheiro Andrade, procurando exatamente tomar como base a parapsicologia e não ficar restrito à visão organicista da parapsicologia. Acrescentar dois outros componentes. Não é? Então vem a psico, a bio, não é? A biologia e a física. Não é? A psique, incluindo o componente espírito. Então, a concepção criada e admitida pelo engenheiro Andrade era exatamente de que o fenômeno deveria ter uma abrangência maior no seu enfoque, na sua abordagem. Não é? Exatamente não vendo apenas como um fenômeno biológico ou físico. Não é? Tanto ir na mais área, além do mais que a além, parapsicologia. exatamente, mais além do que a Psicotrónica, penso que estará relacionada agora mais propriamente com a TCI, não é? A psicotrônica é uma visão da escola soviética. Dentro da parapsicologia, Pois. os soviéticos têm uma conceituação que difere um pouco de nós outros ocidentais e das escolas ocidentais, principalmente a escola de Heine. O É uma criador. visão mais materialista? É uma visão mais energética, não é? Em que os fenômenos são vistos dentro de uma, como direi, um contexto energético, ou seja, mas isso ainda sendo muito uma visão materialista, organicista, física, não é? Em que essa ideia da psicotrônica veio evoluindo com a descoberta do casal Semyon-Kirlian das efluviografias, não é? Das emanações energéticas, vitais, que através das fotografias com a câmara Kirlian mostravam alterações psíquicas. Não é? Também dentro dessa visão soviética nós temos a contribuição do Viktor Adamenko, que é um físico e que estudou muito as pirâmides, estudou os efeitos das pirâmides em determinados objetos ou até em determinados organismos de animais pequenos. A psicotrônica também teve a contribuição do Ilyushin, que é o que conceituou o bioplasma e o corpo bioplásmico. Não é? Pois, o plasma como... Aliás, esse corpo bioplásmico, segundo penso, portanto, terá sido uma descoberta soviética, né? E que erradamente alguns espíritas, vá lá assim, talvez um pouco precipitadamente, confundiram com o corpo espiritual. Quer-me parecer, segundo referências do engenheiro Andrade, confirmou essa minha impressão, que o corpo bioplásmico não tem nada a ver com o corpo espiritual ou perispírito, mas estará mais perto ainda do corpo físico do que do corpo espiritual. Exatamente essa a ideia. Mas é um avanço. Sim, porque... exato. É um avanço na descoberta a caminho do perispírito. Exatamente. Eu acho só que o corpo bioplásmico, ele, como você bem colocou, ele restringe a qualidade das irradiações, não é? A nível exclusivamente vital ou orgânico. Não é? O perispírito é mais amplo. Mas, além disso,
do conceito de Grichenko e de Ilyushin, do corpo bioplásmico, nós vamos dentro da escola soviética com o Heidak, da Tchecoslováquia, que ampliou esse conceito do corpo bioplásmico para o corpo informacional, em que aí sim ele coloca que as lembranças de vidas anteriores, muito bem classificadas e estudadas por Stevenson, elas estariam acumuladas e armazenadas neste campo informacional que ele denominou de protonation. Ele apresentou isso em 79, no 4º Congresso de Psicotrônica, aqui em São Paulo, 4º Congresso Internacional. Muito por alto. Isso tem alguma coisa a ver com o MOB, o modelo organizador biológico? Tem áreas de interconexão. O modelo organizador biológico é a conceituação do engenheiro Andrade sobre o campo espírito-perispírito, né? E que a gente depois pode conceituar melhor em detalhe. Eu queria fazer uma outra pergunta. Portanto, os senhores no Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas são bem aceitos pela comunidade internacional a nível de investigadores destas áreas? Quer dizer, os parapsicólogos, mesmo materialistas, aceitam-vos bem, reconhecem, embora sabendo que são espíritas, os vossos trabalhos? Eu posso adiantar, porque isso é muito significativo. Eu acompanho o trabalho do engenheiro Andrade desde essa data, de 61. Eu o conheci e estabeleci com ele uma ligação muito grande de admiração, de afeto. É uma pessoa encantadora, além da grande capacidade que este homem tem. Nós podemos dizer no Brasil que é o nosso cientista, e ele não abdica da liberdade de dizer que o fenômeno espírita para ele é evidente e é significativo. É um homem que tem uma postura científica muito idôneo, e isso lhe tem dado uma respeitabilidade muito grande a nível internacional. Eu diria até que ele talvez seja mais respeitado no exterior. Ele se corresponde desde largo tempo com muitos dos autores e reconhecidos investigadores da área do psiquismo. Eu acompanho e vejo a familiaridade e a intimidade que ele tem, por exemplo, com George Mick. Ele é consultor da Meta Science Foundation. Ele se corresponde com Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, e com ele pesquisou 2 casos em parceria de reencarnação, sugestivos de reencarnação no Brasil, a partir dos anos 70, com esses 2 casos que ele pesquisou com o Dr. Stevenson. Ele começou a captar e a catalogar casos sugestivos de reencarnação no Brasil. Então, o Instituto conta hoje com pouco mais de 70 casos muito bem controlados, registrados, documentados. O que, diga-se de passagem, é um grande contributo para a ciência chamada oficial, para que eles no futuro venham a estudar e a comprovar ou a negar essas assertivas, né? Eu queria passar agora para um outro campo, transcomunicação instrumental, portanto, que é a comunicação com os espíritos através de equipamentos eletrónicos, né? Gravadores, televisão, etc. Penso que as últimas descobertas andam desde o campo dos computadores, do telefone e do videocom, da televisão. O Sr. Engenheiro já teve algum contacto pessoal
ou mesmo que não tenha tido, pode-nos dar assim uma panorâmica muito rápida das últimas novidades a nível de TCI? Bom, o nosso contato com o fenômeno surgiu exatamente por força dessa correspondência que o Dr. Hernani tem com a Metascience Foundation. Quem primeiro divulgou isso a nível internacional foi o engenheiro americano George Meek. E o Instituto recebeu amplo documentário de todo o desenvolvimento do Spiricom. Nesse documentário, George Meek dava a resenha histórica do evoluir. Os primeiros livros que surgiram, o primeiro livro conhecido, eu digo modernamente, foi o do Jürgenson, que em português teve o título de Telefone para o Além. No Brasil, lamentavelmente, essa edição está esgotada. Aqui nem chegou. Portugal. Sim. Tivemos menos história. Depois o livro do Haudive não foi publicado em português. Publicou um jornalista inglês, o Peter Bander, Os Espíritos Comunicam-se por Gravadores, onde ele aí sim documenta todo o trabalho europeu do Haudive. Então, a editora lá em São Paulo, a Edicel, uma editora espírita, publicou esse segundo mais importante livro dentro de uma sequência. Os Espíritos Comunicam-se por Gravadores. O primeiro, outro, Telefone para o Além, é uma editora não espírita. Então, nós sempre tivemos informados desde a origem dos fenômenos e recentemente, eu digo um pouco mais de 2 anos atrás, em 89, nós fomos a Basileia ao primeiro Congresso Internacional de Transcomunicação, que foi organizado e promovido pela Associação Suíça de Parapsicologia. E aí sim foi o grande momento para nós de contato com todos os investigadores, os mais expressivos no mundo inteiro, estavam lá. E a partir daí, nós também, com outros companheiros, estivemos mantendo essa correspondência e alimentando a proposta da realização de um congresso internacional de transcomunicação no Brasil. Que ocorreu este ano em maio. De 22 a 24 de maio. Eu ia lhe perguntar precisamente se assim investigadores europeus, por exemplo, o casal Maggie, Jules Fishback, estou-me a lembrar do, portanto, a nível europeu, que é do Dr. Schenkowski, salvo erro, o padre Brune, que é católico esse, mas todos os outros europeus e americanos também, eles não estão ligados ao espiritismo, não são espíritas. Não, absolutamente. Portanto, são investigadores sem qualquer conotação espírita, estão única e simplesmente ligados à parte tecnológica e a descobrir uma coisa que para eles é novo. Quer dizer, eles estão à procura de uma resposta, o espiritismo dá uma resposta, né? Mas eles estão à procura de uma ou outra, se é que ela existe, ou ver se a resposta espírita se confirma. É isso. Exatamente. A rigor, a gente verificamos que nesse congresso eles vieram praticamente tomar conhecimento da grande contribuição do codificador Allan Kardec e do que o espiritismo vem realizando em termos de comunicação, não é? Com outras dimensões, entre nós outros, porque houve um grande desenvolvimento da transcomunicação identificada ou classificada como medial, que é a mediúnica. Pois, a mediúnica é através dos médiuns e a instrumental através dos instrumentos. Exato, assim é. Já agora aproveitava para lhe perguntar, já aproveitando a deixa, no meio espírita as ideias ainda estão muito confusas em relação a isso.
É necessário ser possuidor de faculdades mediúnicas, ter mediunidade, nomeadamente efeitos físicos, para poder comunicar com os espíritos através de equipamentos eletrónicos? Há quem diga que não, há quem diga que sim, e há quem diga que em determinados casos que ajuda. Qual a sua opinião? Do que está aí documentado, a experiência, principalmente do casal de Luxemburgo, é que, num primeiro momento, a ação ou a liberação do ectoplasma gasoso facilitava e ajudava o processo da comunicação. O ectoplasma ele funciona como um elemento de decodificação do tipo de onda de determinadas frequências que não estão dentro do espectro eletromagnético físico, para fazê-la influir e agir no domínio do universo tridimensional físico. Num primeiro momento, observou-se, por exemplo, com o Spiricon, que o William O'Neill, o Bill O'Neill, era um sensitivo, era um clarividente. E é engraçado que, por curiosidade, por exemplo, o Junkerson parece que também possui faculdades mediúnicas, o Dr. Constantino Rodiv também, o casal Jules Fischbeck também, penso que sim, o Padre Bruno, penso que também. O Padre Bruno é um investigador, ele talvez não tenha como trabalho próprio. Sim, ele está mais a reboque está mais acompanhando resultados o que, já que estão conquistados. Na Itália é a Gabriela Alvise, o grupo de Grosseto, com o Marcelo Batti, também na Itália. Na França é a Monique Simonet, que tem também o seu livro, A Escuta do Invisível, e ele documenta e fala de tudo isso no seu livro Os Mortos Nos Falam. Eu aproveitava para lhe perguntar, pegando nessa sua afirmação, já tive a oportunidade de ler esse livro, Os Mortos Nos Falam, e o padre François Brune afirma que o Vaticano está a acompanhar com muita atenção desde há muitos anos estas experiências, nomeadamente o Papa Paulo VI condecorou o Frederick Jungerson pelas suas pesquisas, e nomeadamente que o Vaticano está a estudar a reencarnação, e o padre Bruno faz então um repto ao Vaticano para que não deixe esses resultados na gaveta e que os traga para o público. Estou-me a recordar de uma afirmação do engenheiro Andrade em que ele diz que a TCI pode ser a descoberta mais importante do século, inclusive é mais importante que o próprio Big Bang. Qual a sua opinião acerca disto? Pela repercussão de toda essa revolução de ideias no Ocidente, sem dúvida, a influência e o que representa a Igreja no mundo ocidental, isso é realmente revolucionário. Eu não terminei, eu queria voltar um pouquinho para dizer que, num primeiro momento, esses fenômenos de TCI mostraram a presença do médium, de um médium, como um componente importante. No evoluir dos esquemas e até mesmo do desenvolvimento de aparelhos no plano invisível, conforme a equipe que se comunica vem informando, eles estão querendo chegar ao ponto de independer, de prescindir do ser do fator humano. mediúnico. E hoje, com o casal Fischbeck, ela não estando em casa, os dois não estando em casa, eles atuam
no computador. No computador e na secretária eletrônica. E deixam recados sem estar ninguém em casa. Exato, sem estar ninguém O que prova que eles conseguem fazer isso, exato, mesmo sem haver um médium à beira. Exatamente. Assim O que não invalida a questão de que a mediunidade, embora possa ajudar, não é? Isso. Nos trabalhos. Agora, e neste último exemplar, o último número da Folha Espírita, é muito interessante verificar que a imagem obtida por computador com a presença do espírito que aparece mais rejuvenescido do Thomas Edison. Aqui está ele em espírito, uma imagem obtida por computador, e aqui está ele quando aqui sentado, é o que está sentado, quando uma foto antiga. A semelhança é total. É muito interessante, quer dizer, isto foi recebido por computador pelo casal Fischbeck. No Luxemburgo. Em Luxemburgo. E aqui nessa mensagem, Thomas Edison fala exatamente disso, que eles procuram independer da presença do médium. Muito interessante isso. Eu aproveitava... Voltamos agora à questão do Padre Brini e da igreja. Sim. Exato. Da posição da igreja. A coisa dentro da igreja parece ser muito fechada e não podia ser diferente. Mas o Padre Brini mostra que antes dele se interessar em toda essa ordem de investigação, ele começou, aliás, estudando o fenômeno de quase-morte. Exato, experiências de quase-morte. E aí ele começou a ter contato com essa ordem de fenômenos através de gravadores. E ele fala que antes dele, ele cita, por exemplo, o Padre Gemelli. Antes do próprio Frederick Jungers. Exato, também já tiveram gravações de vozes. Algumas gravações em seu equipamento. Então ele diz que ele, na igreja, é mais um. Não é? E ele constata um interesse muito grande nos colegiados fechados do Vaticano em saber e acompanhar o que se está desenvolvendo. Tanto que o Papa Paulo VI conhecia muito bem o que se estava realizando em Luxemburgo. E a comenda que é dada de São Gregório o Grande a Jürgenson não foi por causa das suas pesquisas na transcomunicação. Eu estava convencido que tinha sido por causa disso. Não, foi por um documentário que ele fez do túmulo do apóstolo Paulo. Mas ele não era católico. Exato. E é muito significativo o fato dele ter sido assim dentro da igreja, não é? Exato. O padre Brini coloca isso. Sim, o padre Bruno é uma pessoa com um vasto currículo, um teólogo de renome. Ele é respeitado. E muito respeitado na igreja. Daí talvez a posição de um certo mutismo da igreja de não saber bem ainda o que fazer perante afirmações tão corajosas e tão estonteantes, porque ao fim e ao cabo é o esboroar de toda uma arquitetura que cai pela base, não é? Nós estamos, nesses dias, faz pouco tempo, vendo que o processo de Galileu, depois de 350 anos, é que veio finalmente a ser. E eu lembrei-me precisamente da transcomunicação quando ouvi essa notícia. Isso certamente se irá passar. Eles agora afirmam que não há possibilidade de comunicar com os mortos, que isso são tudo obras do diabo, não é? Certamente mais tarde farão o mesmo do que fizeram com o Galileu. Passemos um pouco à frente. Como vê a parapsicologia hoje? Há uns anos atrás falava-se muito de parapsicologia, agora parece que está um bocado parado no tempo. Como é que está a parapsicologia hoje? Ela pode contribuir para novos conhecimentos no campo do espírito ou não? Em sua opinião? A parapsicologia ficou muito dentro daquele tipo de pesquisa
das funções paranormais com as cartas Zener e com alguns outros instrumentos para você identificar a telecinesia. Mas isso não evoluiu exatamente pela própria limitação que a parapsicologia dá na maneira de abordar o problema, ou o fenômeno. Então, isso esgotou-se um pouco, perdeu-se um pouco o interesse, porque ela não se passou além daquele limite. Abrangeu exatamente fenômenos que não podem ser enquadrados dentro da visão organicista. Quer dizer, eles chegaram a uma barreira e não têm explicações e então pararam. Exatamente. Está como que em stand-by, à espera de alguém que lhe dê um empurrãozinho. Exatamente. Agora a gente está caminhando com a transcomunicação, que traz assim a dimensão espiritual para o fenômeno. E estamos caminhando também com a física moderna, que começa a ter uma visão transcendental do próprio fenômeno físico. Muitos físicos modernos começa a relacionam... virem de encontro às assertivas espíritas, de um certo modo, a própria física moderna. Aliás, eu ia lhe perguntar se as diversas técnicas que estão a aparecer, a TVP e TCI, que ao fim e ao cabo é uma técnica, não tem nada a ver com o espiritismo, a TCI, a transcomunicação instrumental, se poderiam comprovar as assertivas espíritas no futuro. Eu penso que poderão dar um contributo, não? Bom, a nossa visão é que isso tudo não só vem dar um contributo, como vem reafirmar. Eu diria reeditar dentro da tecnologia moderna tudo que os espíritos já têm dito e que disseram na época de Kardec e anterior a Kardec. Exato. É como que provar tecnologicamente, materialmente, tudo aquilo que até agora os materialistas diziam que estava apenas na nossa mente. Exatamente. Pela identidade de conceitos, de informações que estão sendo obtidos através da TCI, dessa mesma fonte que é a espiritualidade, tudo aquilo que foi dito e que se identifica com os mesmos ensinamentos, com os mesmos propósitos, vem, portanto, documentar e revalidar o que os espíritos, desde Kardec, já vêm nos dizendo. Então, eu acho muito importante, só que esse movimento vem assim, de uma forma aberta, não é? E com a particularidade da conexão com personagens e investigadores da igreja e numa cultura, não é? A germânica, exato, que é muito rigorosa e dura no seu campo de investigação. Penso que esse é o ponto principal, é de facto isso ter nascido com personagens não espíritas. Exatamente. E que só mais tarde os espíritas vieram dizer, afinal, nós já afirmávamos isso. Tenham atenção. Agora, acho que também a TCI precisa ser melhor acompanhada e estudada pelos espíritas. A TCI já vem criando... Não perderem o comboio, né? Exato. Pelo menos no Brasil já vem criando uma área de polêmica. Eu não sei porquê. Então, se nós outros espíritas não tivermos a sensibilidade, não é? E sairmos até de alguns condicionamentos que tenhamos criado como uma doutrina que termina tendo certos aspectos herméticos, não é? Como todo conhecimento que evoluiu em grupos pequenos, se nós espíritas não tivermos a sensibilidade de abrir os nossos olhos e fazer deste momento histórico uma grande ligação com a contribuição dos espíritos, independente daquilo que a gente possa admitir como sendo propriedade do espiritismo, e entendendo a visão do próprio codificador, quando ele
coloca a universalidade do ensinamento dos espíritos. Se nós espíritas tivermos esta visão, nós poderemos abrir muito mais a contribuição. Ao fim e ao cabo, quer dizer, o repto que o Sr. Engenheiro faz aos espíritas é este, né? Se os outros começaram do nada e conseguiram resultados tão bons, nós que já temos conhecimentos da transcomunicação mediúnica, poderemos também, pelo menos, obter os mesmos resultados. Exatamente. Eu me questiono, por exemplo, o que é que nós espíritas temos feito desse patrimônio maravilhoso que os espíritos deixaram. Era nesse sentido que eu lhe ia perguntar precisamente um ponto que tem sido polémico. Polémico talvez porque é novo, e quando uma coisa é novidade é polémica. Sempre cria. Há pessoas, inclusive ligadas ao espiritismo, eu penso que, se não estou em erro, a senhora Sónia Rinaldi, sim, que diz que não é aconselhável fazer, portanto, a transcomunicação instrumental nos centros espíritas, mas sim em casa, num quarto normal, sem uma prece especial, sem uma preocupação em purificar o ambiente fluidicamente, porque os próprios espíritos transcomunicadores precisam de fluidos mais animalizados, isto é, mais perto da matéria, para a impressão nas fitas magnéticas. E que nos centros espíritas, como o ambiente portanto, espiritual, né, é mais puro, vá lá, mais limpo, havia maior dificuldade. Além disso, maior dificuldade em adquirir esses elementos, portanto, para trabalhar, para comunicar com o mundo terreno. Além disso, que as funções que eram diferentes, centro espírita e transcomunicação, não tinha a ver uma coisa com a outra. Eu conheço a Sônia há muito tempo, mas eu me permito não concordar com isso. Pois, eu estava a pedir apenas a sua opinião. Porque eu acho que não há incompatibilidade dos grupos espíritas, havendo pessoas interessadas, criarem-se comissões para dedicarem-se a esse tipo de pesquisa, de experimento, desde que sigam determinadas normas de procedimento. Exato. Não há incompatibilidade. Mesmo no centro espírita. No próprio centro espírita. Eu acho até que é perigoso fazer esse tipo de experiência dentro de casa, com toda a movimentação normal que pode existir dentro de uma casa, sem um ambiente até voltado para esse tipo de É interessante que eu tinha pensado nisso. Tinha pensado no problema nessa perspectiva, e de facto esse ponto de vista afigura-se-me racional, e fiquei um pouco baralhado quando li aquele tal documento em que dizia precisamente o contrário, que nós não tínhamos que ter medo em casa, porque a equipa que se vai ocupar da transcomunicação, que isola o ambiente do quarto em casa e que não deixa os espíritos brincalhões e mistificadores. Não é bem assim. Eu não posso concordar com isso, porque nós temos uma contribuição de um livro que fala exatamente o contrário. Eu não me lembro do nome do livro agora, mas é uma entidade que se identifica como ABX Júnior, não é? E que ele fala da dificuldade que ele teve em determinado momento de se comunicar com o grupo, e teve que esperar eliminar e bloquear uma influência de um nível inferior para depois poder, afinal, obter a conexão com o grupo que estava e que está trabalhando. Ora, o fato na Europa isso vir se desenvolvendo em grupos familiares, caseiros, não quer dizer que nós outros não já os façamos no centro espírita. Exatamente, que é o lugar adequado. Inclusive, o que a Sônia vem dizer contraria uma instrução do próprio mestre Kardec, de que em reuniões em casa
nós não devemos propiciar até o intercâmbio mediúnico. Neste caso, seja ele através do homem ou da máquina. Exatamente. Pode-se depreender uma coisa ou outra. Não acha um contrassenso? É interessante a opinião, e do debate de opiniões, de facto, vai nascer a luz, sim, certamente. claro. E é com esse objetivo que eu fiquei com uma dúvida muito grande, não só eu, mas outros colegas meus, uma afirmação que o Sr. Engenheiro, isto é, uma citação que o Sr. Engenheiro fez no seu trabalho, de que é uma entidade que coordena os trabalhos na Europa, portanto, há uma emissora, não é, no plano espiritual, que se comunica com vários comunicadores terrenos, encarnados, e essa emissora, portanto, é orientada por uma entidade espiritual, por um ser inteligente que se autodenomina o técnico, e que diz que não é nunca viveu na Terra, não é da nossa galáxia, não é? Isso. Salvo erro, é mais ou menos isso. E que nunca passou pelo corpo denso. Ora, isso vem contra todos os princípios codificados por Allan Kardec na evolução anímica do ser humano. Se o homem, portanto, parte do cristal bruto para o cristal lapidado, não é? Ele tem de passar na parte densa até atingir as regiões mais sublimes e mais etéreas. Como compreender uma evolução? Portanto, sei lá, eu procuro imaginar noutra galáxia outros planos de evolução, né? Mas será então o Criador está a ser injusto? Porque nós estamos aqui a sofrer na carne esta compressão, não é? E eles noutra galáxia não passam pela matéria densa. Parece assim um pouco. Eu também, nesse aspecto, acho que isso, para nós, dentro do conhecimento espírita, toda a visão e a construção da sequência, do caminho evolutivo que nós recebemos dos espíritos se restringe ao nosso planeta. No entanto, nós desconhecemos, além dos limites do nosso planeta, as muitas moradas. Sim, mas o Allan Kardec fala-nos na codificação, o Espírito Verdade diz-nos que de facto há muitas moradas, não é? Há outros mundos mais evoluídos e menos evoluídos, onde de facto a forma humana, portanto o corpo é mais denso ou menos denso, é mais fluido, portanto o sofrimento é maior ou menor. Portanto, penso que esse conceito se mantém atual. O que está em questão é a afirmação da entidade ter dito que nunca passou pelo corpo denso. Quer dizer, será que há uma maneira de evoluir sem passar por isso? Não me parece assim muito viável, mesmo que seja noutras condições da matéria. Mas penso que terá de partir sempre de baixo para cima e nunca do meio para cima, não é? Não passando por aquela parte mais difícil. Bom, eu acho que essa informação é uma informação para a gente dar um certo tempo. Exato. E amadurecer com ela. Reter e esperar para uma próxima oportunidade. Exato. Para confirmar. Olha, estamos mesmo a terminar, e eu, antes de terminar com uma pergunta já pré-estabelecida, estou-me a lembrar que recentemente, há cerca de uma semana, teve aqui em Portugal um padre espanhol, o padre Óscar Quevedo, muito conhecido no Brasil, e que tem feito uma certa campanha contra o espiritismo, que pareceu-me que há uns anos atrás foi até apoiada pela Igreja, mas que depois foi de tal modo mal vista e mal aceita que a própria Igreja o pôs de parte. Só que, paradoxalmente, ele fez uma nova investida em Portugal contra o espiritismo e está presentemente em Portugal. Eu penso que o Sr. Engenheiro conhece o padre Óscar Quevedo. Como comenta as suas afirmações, que é tudo fruto da imaginação e do inconsciente coletivo? Nós conhecemos muito bem o padre Quevedo. Inclusive já tivemos participando de alguns eventos em que ele e os seus seguidores ou colaboradores manifestaram as ideias da construção, da conceituação que ele criou. Ele criou um embasamento
de hipóteses, que são hipóteses, e que ele, como padre, assume a postura pela veemência que ele dá ao seu discurso como uma verdade única, e ele estabelece, por exemplo, princípios que já foram derrogados pelas experiências. Ele coloca que não existe nenhum fenômeno resultante da ação de espírito. É tudo fenômeno de vivo para vivo. É tudo produto da mente. Exatamente. A hiperestesia indireta do pensamento explica tudo. A pantominésia explica tudo. Mas só que ele não apresenta provas ou evidências dessas suas ideias. Quando a escola de Heine provou o contrário e mostrou evidências do contrário. No Brasil, o discurso dele já foi muito bem identificado como de combate às ideias espíritas. Sim, sim. Ele está programado, não é? E ele falou isso em público. Nós participamos, não mais do que 3 meses atrás, ou 2 meses e meio, de um congresso internacional, nacional, de parapsicologia e religião, promovido pela Associação São Camilo, que é uma instituição católica. E a comissão organizadora convidou-nos e fomos lá com Henrique Rodrigues e com Clóvis Nunes. Tivemos 40 minutos cada um, quando todos os outros tiveram mais de 1h30 para 2 horas. Apresentamos neste congresso, os 3, apenas citações de elementos da Igreja Católica comprovando a comunicação com os mortos. O congresso tinha como subtema a comunicação com os mortos. E o padre Quevedo, numa tarde inteira, provou da sua maneira, com seu discurso dramatizado, procurando criar impacto. Ele não é um homem de ciência, e ele diz apenas que, como princípio teológico, os mortos não podem se comunicar, porque a teologia católica diz que os mortos não se comunicam. Então ele parte, não é? Exato. De um dogma, não é? De um dogma para negar uma evidência, para entrar numa área científica. Este homem não é científico. Pois não, nem pode ser aceito. Entende? Daí talvez ele está Agora, a ser posto ele tem o seu público, ele não está apenas aqui na Europa, ele já esteve em toda a América do Sul e na América Central, esteve em Miami, não é? E ele continua a sua digressão anti-espírita. Agora, eu acho que não nos preocupa, porque no Brasil, por exemplo, que conhecemos muito bem, o discurso do padre Quevedo tem provocado um interesse ainda maior nas ideias espíritas. Exato. Funciona mais ou menos como aquele auto de fé de Barcelona. Né? Exatamente isso. Então, ele está contribuindo, porque são tão absurdas as suas hipóteses e as suas ideias, e a maneira como ele as apresenta, sem o menor equilíbrio, ele emite mentiras tremendas. Ele falou, por exemplo, que o padre Brino tinha saído do Brasil, não é? Mandado, como se chama? Tinha sido... manipulado? Não. Enviado? Tinha sido expurgado do Brasil por ordem, não é, da Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. E o Clóvis Nunes, que acompanhou todos os passos do padre Brini, negou isso numa plateia dentro desse congresso quando falou: o senhor mentiu, porque eu acompanhei o padre Brini e não houve a menor interferência da CNBB para que esse padre saísse do Brasil. Pelo contrário, ele rezou missas, exerceu todas as suas funções de padre, não é? Fez
apresentações e palestras em vários locais católicos, não houve a menor ação da CNBB para que o padre saísse do Brasil. Então ele mente, ele cria coisas absurdas e fala que Kardec é um ignorante, fala que Chico Xavier é um fraudulento, que vive enganando e mistificando, mas ele não apresenta provas, nenhuma postura respeitável, um mínimo de base científica, de fundamentação naquilo que ele fala. Aliás, ele é um grande apresentador. Ele autoproclama-se diretor do Instituto Latino-Americano de Parapsicologia, que, segundo informações de Ivaldo Franco, parece que é um quartinho que está fechado e que ninguém frequenta. O Instituto, acho que é ele próprio. Não, ele tem alguns colaboradores. Nós conhecemos pelo menos 3 dos seus colaboradores muito bem. Uma delas é a professora Márcia, com quem debatemos num programa de televisão sobre a reencarnação. Mas ela também segue a linha do Quevedo. Ela é agressiva, sabe? Ela é dramatizada, dramatizante, enfim. Isso já não tem mais sentido nos dias de hoje. Então ele mesmo está se anulando por ele mesmo. E contribuindo para um despertar do interesse do espiritismo. Exatamente. Quando a pessoa vai e vê o equilíbrio, a fundamentação, a coerência do que se coloca no discurso e nos postulados espíritas, não tem a menor dúvida que opta tranquilamente por dar maior credibilidade às ideias que estão bem fundamentadas e apresentadas sem essa preocupação de criar um domínio sobre as ideias que os outros têm. Sr. Engenheiro, a entrevista vai longa, vamos terminar, é a última pergunta. Põe-se uma questão que a nós nos afigura lógica e às vezes até incompreensível, que é que ainda não se resolveu este problema. Estando o espiritismo codificado há mais de um século, havendo técnicas como a TVP, que de certo modo sugere evidências que o espiritismo defende, como a reencarnação e a lei de causa e efeito, não é? Havendo, por exemplo, outros processos, como processos de regressão de memória através da hipnose, estou-me a lembrar da doutora Edith Fior nos Estados Unidos, entre outros, havendo as evidências das experiências de quase morte, por exemplo, estou-me a lembrar do Dr. Moody Jr. nos Estados Unidos, que não é espírita também, estou-me a lembrar da TCI, mais modernamente, perante tanta evidência, porque é que a ciência oficial continua a negar os factos espíritas? Será por preconceito ou porque ainda não tem pernas, entre aspas, para andar? Eu diria que a ciência, como ciência, como estrutura de conhecimento, ela não é contrária e nem é a favor de nenhuma ideia que sugere, por exemplo, o espírito. Os homens que fazem a ciência é que se posicionam, muitos mais abertos, outros totalmente fechados, e procurando... São 2 paradigmas que estão se movimentando. Podemos dizer que a ciência é um campo do conhecimento que deve ser devastado, e que há cientistas que se recusam terminantemente a entrar nesse campo. Exatamente, assim é. Que, paradoxalmente, não deviam ser apelidados cientistas, não é? Então, exatamente, porque eles são tão radicais, tão fixados nas suas ideias e não admitem nada que lhe possa ver ou abrir horizontes novos. O que, aliás, não acontece com muitos físicos modernos, que estão vendo claramente, não é? Como Jean Charron, o espaço e o tempo em determinados tipos de átomos coexistindo com espaço e tempo do espírito. E aí segue uma construção de Jean Charron, Prêmio Nobel de Física, revolucionário para muitos dos físicos clássicos, né? Ou que permanecem dentro da visão mecanicista.
Então nós estamos diante de duas ordens de valores que disputam entre os cientistas a predominância. Uma é aqueles que só veem o lado materialista, né? E aqueles que procuram colocar a dimensão espiritual. Isso está acontecendo não só e principalmente na física moderna, como em decorrência da grande influência da física moderna nas outras ciências, já está acontecendo principalmente na área da psicologia, não é? Está acontecendo dentro da medicina, o fenômeno biológico está sendo melhor compreendido, o que não dizer dentro desse contexto hoje de integração, uma visão ecológica, ambientalista, e o que você colocou como a terapia de vivências passadas não é como já se estão polemizando, não é um modismo, é decorrente de uma evolução dentro da psicologia. É uma técnica médica, né, que vem em auxílio de certos problemas psicológicos e psiquiátricos, de certo modo, né, mas que, se nós formos ver bem, essa técnica vem corroborar as teses espíritas da reencarnação e da lei de causa e efeito. Exatamente. Se você acompanha todo o evoluir das escolas psicológicas e psiquiátricas, não é, dentro da história, você vai chegar ao momento da criação da psicologia transpessoal. Podemos então afirmar que a TVP não é uma moda que vai passar, mas sim uma aquisição do conhecimento humano. Exatamente. É essa postura que muitos de nós espíritas não está vendo. Está colocando isso como um modismo. Sim, e talvez, não é talvez com um certo medo da concorrência. Não sei. O fato é que a terapia regressiva a vivências passadas, ela veio para ficar, ela veio para crescer e ela veio para contribuir com a humanidade. E certamente irá dar o seu contributo no sentido de um melhor entendimento da psique humana. Sem dúvida. Ela abre um campo precioso de investigação, porque ela vai relacionar o aqui e o agora com todo o acervo histórico que somos nós, que reunimos nessa essência que é o Espírito. Eu não tenho dúvidas. Agora, tudo bem, você pode discutir, até a MVP não deverá necessariamente ser aplicada em grupos ou centros espíritas. Não há estrutura para isso. Como a psicanálise ou como outras linhas psicoterapêuticas, ela deve ser atendida e ministrada por profissionais. Técnicos Aí bem preparados. nós estamos perfeitamente de acordo que isso não deva ser agregado à atividade do centro espírita, porque não tem nem estrutura profissional idônea para isso. É outra coisa, mas querer negar um avanço do conhecimento, não é, de uma área da saúde mental, isso de modo algum. Certamente será um contributo pronto, fugiu um termo, mas não sei se entende. Precioso, um contributo precioso para a psiquiatria do mundo entre o hoje e o amanhã. Do mundo Nós estamos vendo psiquiatras clássicos, americanos e europeus, livros aí toda hora saindo, que estão se rendendo à evidência dos fenômenos. O mais recente é um psiquiatra americano, Brian Weiss, com um currículo invejável. Este homem de uma folha de serviços, além de professor universitário, foi diretor do Hospital de Monte Sinai, na Flórida. Não é? Este homem escreve o livro Muitas Vidas, Muitos Mestres. E ele estuda com uma paciente as regressões e aquilo que no final de cada regressão ela, como que incorporando um mestre, falou coisas relacionadas à vida particular dele, Brian Weiss, que causou
um tremendo Revolução a nível das tremenda ideias. perplexidade e impossível dela ter obtido informações, e a partir daí ele admite e coloca e tem a coragem de se declarar, não é? Como uma visão mais aberta dentro da psiquiatria, dos próprios fenômenos da mente. Então, há muitos outros autores na Europa inteira que estão se rendendo e que estão se permitindo ampliar a sua visão da própria natureza humana. Certamente teríamos pano para mangas. Aí já é o assunto da Maria Júlia. Com a doutora Maria Júlia, mas vamos ter de terminar a entrevista. Agradecemos com uma grande alegria a entrevista que nos concedeu o Movimento Espírita Português, e para despedida queríamos que desse uma palavrinha aos possíveis transcomunicadores portugueses do futuro e do presente também, aos interessados nesse tema, como um engenheiro, técnico e especialista nesse campo, e como espírita também. Nós estamos diante de um campo aberto. Não vemos restrições. Precisamos nos permitir a liberdade de seguir aquilo que a nossa intuição, o nosso desejo de investigação. Isso tem que se estimular exatamente entre os jovens. Não há limites para a busca, para as conquistas, para as descobertas. Então nós temos diante de nós um campo maravilhoso que no progresso e no transcorrer do tempo nós vamos ver tudo isso seguir uma sequência que vem nesse contexto final de século e de milênio dar um novo enfoque ao homem neste planeta. E este será o caminho que nos levará às grandes mudanças tão esperadas e tão necessárias.